Dvora Connection ao vivo, hoje de Porto Alegre. Prontíssima para receber Jo Lima, para falarmos sobre resiliência, a competência da superação. Bem-vindos! Bem-vindos ao Dvora Connection dessa quinta-feira. Hoje com a convidada Jo Lima, para a gente conversar sobre resiliência, um assunto tão importante nesse momento. Resiliência, a competência da superação. Vamos aguardar a minha convidada chegar. Quero deixar aqui já também avisos, né? Resumo das lives, resumo de todas as entrevistas que já aconteceram aqui no Dvora Connection estão no link da minha bio. Quero agradecer aos meus apoiadores, Grupo LZ Interativa Conteúdos, que estão comigo. Quem estiver em Porto Alegre, passar por mim nos outdoor, na rua, me abana, sorri pra mim, eu tô sorrindo pra vocês. Você tem que sorrir pra mim também. Minha convidada já tá aqui na área, já vou chamar ela. Vamos lá. Ansiosa por esse encontro, um conteúdo muito importante da Jo hoje pra gente sobre resiliência. Olá! Oi, Débora! Tudo bem, Jo? Obrigada por estar aqui comigo, topar meu convite. Eu é que tenho muito que te agradecer, Débora. Agradecer seu acolhimento, agradecer o seu interesse, agradecer o espaço que você está me proporcionando em falar sobre o tema que eu mais amo na vida. Falou em resiliência, com liderança e atendimento ao público, o combo é Jolima. Ai, adorei! Jo, como a gente tem uma jornada bem intensa pela frente na nossa entrevista, eu já vou te apresentar. Enquanto a galera Ótimo. está chegando, já vou te apresentar. Então vamos lá, minha convidada de hoje, Jo Lima, tema resiliência, competência da superação. Reconhecida nacionalmente por desenvolver a cultura emocional nas organizações e potencializar pessoas para o alcance da alta performance. Conferencista nacional dos temas resiliência, gestão de equipes, liderança e coaching. Desenvolvimento de equipes de alta performance, desenvolvimento de competências individuais e atendimento ao público. Mestre em Direito pela Unicinos, coach formada pela Integrated Coaching Institute, pós-graduada em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, graduada em Direito... Ai, me perdi aqui. Graduada em Direito pela Unicinos, profissional com mais de 18 anos de experiência no desenvolvimento e aplicação de programas de treinamentos comportamentais técnicos motivacionais, com experiência em aplicação de desenvolvimento de metodologias vivenciais em empresas de diversos segmentos de atuação e instituições públicas. Associada à International Stress Management Association, associada à Sobrari, Sociedade Brasileira de Resiliência, associada à ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância. Possui sólidos conhecimentos na área de treinamento, desde planejamento, identificação das necessidades, definição de cronogramas, desenvolvimento e acompanhamento dos resultados das ações de T&D. Experiência em identificação e levantamento de necessidades internas com desenvolvimento e implementação de capacitação corporativa que visem atender a essas necessidades. Como coach, atua como facilitadora no desenvolvimento de equipes e líderes nas organizações e na expansão de competências de profissionais das mais diversas áreas de atuação. Que jornada, Jo Lima! Eu me puxo. Se tem uma coisa que para mim é fonte de vida, Débora, é trabalhar. Amo trabalhar. Aliás, eu não conheço nada mais prazeroso para fazer vestida do que trabalhar. Adoro. Sério, sério mesmo. O trabalho é algo que traz para mim novas conexões, novos aprendizados, novos jeitos de entender as coisas e também me abre um caminho que para mim é muito fortalecedor,
que é testar a nossa vulnerabilidade. Porque em cada grupo que eu trabalho, se eu estou numa instituição pública, se eu estou numa empresa de um terceiro setor, se eu estou na iniciativa privada, se eu estou no varejo, qualquer dimensão, eu exercito a minha flexibilidade de conduta para me alinhar àquele modelo de trabalho, de negócio e de liderança. Então, isso para mim é realmente a fonte de vida. Eu amo trabalhar, realmente. Ah, eu gosto também de trabalhar. Acho que é, né? Nos dá sentido. Sem dúvida, dá sentido à vida. Com certeza. Ó, antes da gente entrar na nossa entrevista, galera que está nos assistindo, vamos aos protocolos. Para mandar perguntas no ícone de perguntas, que assim eu me organizo aqui melhor. Chuva de amor, dedinho no coração, para bombar de amor aqui para mim, para Jo e para o Instagram. Entender que essa live tá interessante, trazer mais gente para cá. E vocês também convidem seus amigos para estar aqui pelo aviãozinho, encaminhem essa live para todo mundo que vocês puderem. Afinal, vamos falar sobre resiliência. Bora trabalhar! Bora trabalhar! Jo, me conta como é que a resiliência entrou na tua vida. Débora, a resiliência, eu enxergo como dois momentos principais assim da minha vida. Eu percebo que a resiliência, ela já foi ativada na minha vida desde a mais tenra idade. E o primeiro momento é dizer o que é resiliência. O meu conceito de resiliência é ter conduta sã em meio ao caos. De caos todo mundo entende, mas como é que a gente está sabendo lidar com esse caos, especialmente num período como esse, que é um ponto de virada na vida de todos nós. Mas voltando para a minha jornada de resiliência. Pontos específicos, ó. Eu nasci prematura, tive a honra de nascer em um núcleo familiar em que o contexto de vida era muito precário, com muita escassez, em meio à pobreza, em meio à fome. E eu tenho uma característica inata que é ser sonhadora, Débora. Eu sonho acordada, sonho dormindo, chamo pessoas para sonhar comigo, estimulo pessoas a sonhar, porque eu acho que os sonhos, eles nos mobilizam, ele nos inquieta, e eu sou uma pessoa extremamente, uma alma inquieta, e também eu sou uma pessoa muito curiosa. E em meio àquele contexto de muito sofrimento, de ver minha mãe passando por perrengues terríveis para dar um mínimo para nós, que são os seus filhos, eu me imaginava em outros contextos. Eu me imaginava tendo outras possibilidades. Só que as crenças que estavam ao redor eram muito limitadoras. Eu nasci em Aracaju, Sergipe, sou filha da dona Iracema e de seu Rubem. Mamãe se separou de papai, eu tinha 3 anos e meio de idade, e fui crescendo em meio a esse contexto de muita escassez. E eu pensava e sempre me imaginava com abundância, com possibilidades, com superação. E eu decidi que a única forma que eu tinha de sair da pobreza era investir em conhecimento. E aos 23 anos, eu tomei uma decisão que, para mim, foi a decisão mais importante da minha vida. Eu saí de Aracaju e vim morar em Porto Alegre com a única certeza: eu vou sair do buraco da miséria através do conhecimento. E aí há um ditado que diz: fulano começou a vida com a mão na frente e outra atrás. Eu adaptei esse ditado. Eu vim com as 2 mãos na frente, entendeu? Então, você pense em todo tipo de perrengue para ir em busca daquilo que eu acreditava e acredito. Então, se eu puder, já desde esse momento, poder instigar alguém, invista em conhecimento. Invista em autoconhecimento, porque ninguém faz por você.
As pessoas torcem por nós, as pessoas podem rezar por nós, mas só nós é que conseguimos dar conta. Esse é o primeiro momento, ou seja, a resiliência ativada na minha vida. Ver o caos e pensar, como é que eu saio disso? Como é que eu aprendo com isso? Como é que eu me fortaleço com isso? Agora, de uma maneira inconsciente. Ainda não estava claro que isso era uma competência, que isso poderia ser potencializado, que poderia ser desenvolvido. E quando eu assumi, Débora, o meu primeiro cargo de gestão, aí foi o ponto de virada. Por quê? Eu vinha com um mindset de uma pessoa que sempre se pautou só nela. Ou seja, se é para fazer, eu que faço. Se é para agir, sou eu que faço. E quando eu passei a gerenciar uma equipe, eu desconhecia que gestão e liderança são duas coisas. Gestão é o que a gente faz, liderança é o que a gente pode fazer, é o que a gente pode ser na vida. Então a gente pode ter, Débora, inúmeros gestores ao longo da nossa carreira, mas quantos líderes nos mobilizaram? Quais foram as pessoas que potencializaram nossas competências? Quem foi que nos desafiou? E quando eu passei a gerenciar minha primeira equipe, eu agia de uma maneira centralizadora, tarefeira e operacional, porque eu pensava assim, Débora, por que eu vou delegar essa atividade para determinada pessoa? Ela vai demorar 2 horas, 15 minutos, 32 segundos para fazer. E quando a gente faz isso, primeiro, a gente sufoca as pessoas, a gente inibe o potencial de quem está conosco, e só com o passar do tempo, Débora, eu me dei conta que eu não me basto. Por mais doada, por mais comprometida, por mais apaixonada por aquilo que eu faço, grandes feitos só em equipe, só na coletividade. E a partir daí, através de um feedback de um gestor meu, ele disse, Jô, você precisa trabalhar naquele período, ele disse, resignação. E ao longo do tempo eu me dei conta que ele não estava querendo fazer essa referência, ele estava falando em resiliência. Então a resiliência entrou na minha vida para que eu tivesse autoconhecimento e passasse, Débora, a respeitar o tempo das pessoas que estavam comigo. Aí é um outro ponto de virada. A partir disso, eu comecei a aprofundar os meus conhecimentos em um período em que o autoconhecimento no Brasil era um ilustre desconhecido. Resiliência, muito menos. Eu falava que estudava resiliência e as pessoas riam, Débora, e diziam assim, resi o quê? Porque ninguém sabia o que era. Né? Ou seja, com o passar do tempo, eu comecei a construir essa carreira como palestrante e como consultora e instrutora de cursos, levando para as organizações, para os ambientes de trabalho, o desenvolvimento da resiliência para que as pessoas alcancem alta performance naquilo que fazem e para que as pessoas cada vez mais saibam trabalhar em equipe, porque esse é um desafio organizacional a despeito de tamanho da organização. Então, esse é o caminho que eu tenho trilhado e hoje eu posso dizer de maneira orgulhosa de que a resiliência passou a ser minha filosofia de vida. Eu faço diferença positiva na vida das pessoas, levando-as a colocar o nome delas na agenda delas, e saberem que sim, não há determinismo. Não importa a tua origem, não importa o teu credo, não importa o teu momento de vida, tu és capaz de transcender. Agora, exige algo fundamental, que é o querer de maneira genuína e o senso de entrega. Sem esses dois, não rola. Normalmente, Débora, a gente vê pessoas que são muito sonhadoras, que têm grandes ambições, mas que não pagam o preço. A resiliência deixa claro isso.
sem dor, sem desafio, não há processo de mudança. E até nesse caminho, eu estou agora, em plena pandemia, escrevendo o meu livro, que o título vai ser Mudança, uma porta que só se abre por dentro. Eu acho que aqui no Brasil, a gente quer muito que todo mundo mude, mas a mudança só vai acontecer se eu me permitir e se eu quiser. Todo mundo pode querer. Se eu não tiver afim, não vai rolar. Então, é esse escopo que eu trabalho e vivo disso e muito feliz com isso. Jô, dá para sentir a tua verdade no tom da tua voz. Ai, que bom. Fico feliz. Muito inspiradora a tua história. Bom, estamos aqui vivendo esse momento, né, de pandemia, um período de grandes desafios para a humanidade. E a gente precisa saber se relacionar, respeitar o outro e ser resiliente. Como é que a gente equilibra tudo isso, Jô? Eu entendo que a primeira coisa que a gente precisa ter é a autoconsciência do que eu faço, como faço e o quanto eu tenho consciência do outro. O quanto eu percebo essa subjetividade. Porque, em regra, especialmente quando se trabalha com gestão de equipes, a maioria dos gestores ainda querem cópias de si mesmo. Então, a gente precisa ter a humildade de desaprender muita coisa, a humildade e a curiosidade de aprender novas ações. E tem N pessoas que chegam para mim e dizem assim, a gente tem que sair fora da caixa. Isso não adianta. Por quê, Débora? Na hora do caos, todos nós evoluímos emocionalmente. Então a gente volta para a caixa. Eu preciso destruir aquela caixa que já não me traz mais o resultado e construir novos insights, novas caixas. Então eu preciso saber que eu não me basto, eu preciso saber que a minha ação ou a minha omissão afeta um todo, né? Porque tem pessoas que acreditam, inclusive, que se elas se omitirem, tá tudo bem. Não tá tudo bem, abençoado. Você tem que se posicionar. O mundo espera isso de ti. Ô, Jô, desculpa te interromper, mas assim, ó, o tema dessa live tinha que ser hashtag Trago Verdades. Trago verdades. Porque tá aqui, ó, uma atrás da outra. É o jeitinho amoroso que eu tenho. Comigo não tem mimimi, Débora. Essa é a minha essência. Por mais que se ilustre, tá aqui. A determinação da pessoa. Então, por isso que às vezes eu sinto vontade de dar um sacolejão em algumas pessoas que ficam esperando as condições ideais para agirem. E algo que a gente está vivendo nesse período de mais de 100 dias, uma dor absolutamente inesperada, uma perspectiva que eu preciso ter consciência de que houve uma ruptura, e muitas vezes as pessoas chegam para mim e dizem, mas quando tudo voltar ao normal, como, cara pálida? O mundo mudou. Mudou! E ou eu me adapto a esse cenário, ou eu estou obsoleta desde o primeiro momento. Então, a forma de consumir mudou, a forma de se relacionar mudou, a forma daquilo que eu elejo como prioridade na minha vida mudou. Se eu não me der conta disso, se eu não internalizar novos hábitos, eu não consigo ver vida dentro desse novo contexto. Então, houve uma ruptura. Não é algo que foi trincado. Não, é efetivamente uma ruptura. Nós estamos agora com uma expectativa da vacina para combater o Covid, que vai levar uma média de pelo menos 9 meses
para ela poder chegar no mercado. Isso se Deus ajudar e os cientistas conseguirem, de fato, elucidar o caminho desse vírus, né? Ou seja, eu não posso deixar minha vida paralisada nesse interregno de tempo, porque a vida continua. E eu preciso aprender com isso e criar novas formas, porque se tem uma coisa, Débora, que me deixa ainda mais inquieta, é saber que boa parte das pessoas estão sem perspectivas. E a perspectiva, ela é fundamental, porque ela é que nutre a nossa vida. É ela que dá sentido à nossa vida. Ela que nos mobiliza. Então, quando eu não sei, quando é que vai ser o final do túnel? Quando é que vai vir o primeiro feixe de luz? Quando é que a minha liberdade, meu livre-arbítrio vai poder ser exercitado na plenitude? Ninguém sabe. Então, eu preciso aprender com esse processo que é sofrido. Claro que é. Quem é que queria estar nesse contexto? Ninguém quer. Agora, essa subjetividade, essas interações, elas são fundamentais para que eu possa rever os meus valores, os meus princípios e rever e reprogramar o que eu quero para a minha vida. O que vai continuar dando sentido. Que conexões eu mereço fazer? Qual é o desafio que eu tenho que superar? E isso, necessariamente, Débora, começa pelo nosso emocional. E por que que eu reforço isso? Porque desde o ano passado, a Organização Mundial da Saúde já estava alertando que a partir de 2020, o primeiro motivo que tiraria as pessoas do ambiente de trabalho seriam oriundos do emocional. A pandemia não era nem um resquício de possibilidade. Agora pense, Débora, o nível de adoecimento emocional que cada vez mais vai aumentar no Brasil dentro de um contexto desse, de isolamento, de falta de livre-arbítrio, de impossibilidade de fazer isso, as pessoas tendo que se submeter a circunstâncias absolutamente inóspitas e impensáveis antes disso, com um percentual de desemprego cada vez mais aumentando. Nós sairemos desse momento sem sequer saber se aquilo que muita gente faz vai continuar a existir ao final. Ou seja, nós temos todo esse contexto e precisamos aprender com ele para superar esse desafio e se fortalecer dentro dele. Por isso que a resiliência, na minha avaliação, ela é decisiva. Não dá para você sair desse interregno de tempo incólume, sem fissuras, sem feridas, sem dores. Não dá. Porque a gente precisa ter consciência, Débora, que, por exemplo, ó, eu tenho o privilégio de continuar trabalhando, o trabalho que eu fazia, porque 98% das minhas atividades se dava fora do Rio Grande do Sul, 98% dos meus clientes em todo o Brasil, os grandes congressos, grandes empresas e assim vai por diante. Eu continuo fazendo meus webinars, as lives que são contratadas. O meu cenário, ele foi minimamente afetado. Só que a gente tem que olhar para fora da nossa bolha. Porque a minha pandemia, a nossa, é uma pandemia gourmet, né? Você tem toda uma condição financeira que já foi conquistada através do trabalho, mas e as milhões de pessoas, Débora? Porque a fome tem pressa. E a gente precisa deixar claro que não é inteligente, não é sadio a gente criar pessoas dependentes de uma
quase que de um pedido de governo. Isso não é saudável, isso vai ter que ter um tempo que vai parar isso. E como essas pessoas vão fazer? Pessoas que saíam pela manhã para voltar à noite com seu ganha-pão, como é que elas vão fazer para chegar em casa? Quem mora nas quebradas, quem mora em vilas, quem mora em contextos absolutamente desafiadores de qualidade de vida, de direito de escolha. Isso tudo, eu acho que em nível nacional e em nível mundial, a gente precisa repensar a nossa sociedade. Tem que ter mais espaço, tem que ter mais possibilidades. A gente tem que ensinar as pessoas a pescarem e não a serem dependentes de um governo, né? A gente precisa de pessoas que façam. A gente tem muita criatividade, que é uma das características das pessoas resilientes, né? Ser criativo. Opa, não tem um plano A, um plano B, um plano C, como é que eu vou viver? Então a gente precisa, cada vez mais, dentro das organizações, trabalhar isso e, obviamente, poder ampliar esse escopo para o maior número de pessoas possíveis, porque eu sou fruto da escassez e sei que é possível sair de lá. Com muito empenho, com muita doação, mas é plausível sim. Então eu não posso ficar de costas para essas pessoas. Eu sempre me lembro de onde eu venho e o que eu posso fazer para, com o meu exemplo, tirar e estimular as pessoas a saírem da inércia, a saírem do determinismo, porque o pai era assim, a mãe é assim, você vai ser assim. Não, você vai ser o que você escolher. Só que tem um preço que não é baixo, e esse preço é emocional. Antes de qualquer outra coisa, você precisa se doar. É, esse o caminho que eu busco trazer para todo mundo, Débora. Se você chegou agora nessa live, esse é o Dvora Connection, programa diário de entrevistas de segunda a sexta, às 5 da tarde. Hoje recebendo Jô Lima para falar sobre resiliência. Vale a pena que você assista essa entrevista desde o início. Quando eu encerrar, vai estar salva no IGTV, para saber a história da Jô e entender o que ela está falando agora. Incrível, Jô, incrível. Obrigada. Olha, e a galera que tá gostando, porque tá dando chuva de coração e as pessoas estão aqui comentando, ó. Nunca Oba! podemos esquecer de onde viemos. Pandemia Não. gourmet, sensacional. E a fome tem pressa. Sim. Jô, tu tem muita experiência. Pegando esse gancho da tua experiência com líderes, corporações, como que tu enxerga o futuro da gestão de equipes durante a pandemia e o que vem no pós-pandemia? Quais são as tendências? O que tu tá vendo da gestão de pessoas? Conta pra gente tudo isso. Perfeito. Débora, eu tenho realmente essa honra de trabalhar desde com alta gestão, média gestão, trainees. Eu participo muito desses contextos de atividades trabalhando a resiliência, e nós temos que ter a coragem no Brasil de reconhecer uma coisa: a gestão organizacional no Brasil ainda está cravada, asfaltada, petrificada, costurada, cizida, alinhavada, colada no século XX. Ainda tem muita gente achando que liderança é um cargo e liderança é postura de vida. Nós não precisamos estar num cargo de gestão para liderar. E especialmente nesse período de pandemia, eu noto que há inúmeros gestores, Débora, que ainda está agindo da mesma forma de antes. E tem pessoas que chegam para mim e dizem: Jô, eu estou há 20 dias sem conseguir agendar uma reunião com a minha equipe. E eu penso: cabeção!
Como é que você não bota a tua equipe na tua agenda? Porque isolamento não pode ser confundido com distanciamento. Não pode. Você não pode gerenciar uma equipe pelo WhatsApp. Você precisa olhar para as pessoas, você precisa ouvir a voz dela e sentir se ela está engajada ou se ela está triste, se ela está desmotivada, se ela precisa de um colo, se ela precisa de um abraço, se ela precisa de um bafo quente na nuca. Ou seja, mais do que nunca, se nós quisermos reverter a competitividade, que no Brasil já é baixíssima, a produtividade do brasileiro é, em média, 4 vezes menor do que do americano. Então, se a gente quiser trilhar esse caminho e dizer, vamos embora, primeira coisa que a gente precisa ter consciência. Nós precisamos reeducar a grande maioria dos gestores de equipes do Brasil. Para quê? Para que eles possam desenvolver novas lideranças, para que eles deixem claro o que é autonomia, porque hoje, a gente trabalhando remotamente, eu não tenho como controlar a minha equipe. Né? Você não está ali olhando. E nós temos ainda alicerçada a gestão de equipes como uma tutoria. E eu preciso de pessoas que pensem. Eu preciso de pessoas autônomas. Eu preciso de pessoas criativas. Pessoas que cooperem. E essa relação, Débora, de confiança e cooperação, ela é sentimento. Ela não é uma diretriz. Ou seja, nós teremos que encarar de uma vez por toda a capacidade de reeducar os gestores para eles saberem que quando alguém da sua equipe se destaca, ele não vai perder nada. Ele não pode ter medo de perder o seu emprego por causa daquele jovem ou daquela jovem que está se destacando. Ele tem é que potencializar as pessoas que estão com ele. Ele não pode desistir das pessoas facilmente. Porque cada vez mais, Débora, a gente vai contratar caráter. E isso é muito importante. É a dignidade das pessoas, é a seriedade dela, é o profissionalismo dela que vai ser o mais relevante. Por que isso? Porque vai chegar novas formas de trabalho e novas profissões que a gente sequer imagina hoje. Então, eu preciso me cercar de pessoas e ter um time plural. A diversidade no Brasil é uma conversa para distrair as pessoas. Não existe verdadeiramente. As pessoas, a maioria dos gestores, não sabem lidar com o diferente. Eles querem cópias deles mesmos. Eles têm dificuldade, eles dizem, muitos gestores chegam para mim e dizem assim, mas ele é insubordinado, ele não faz do jeito que eu quero. Cara, tenha humildade de aprender com seu time. Tenha sensibilidade de potencializar as pessoas, líderes, forjando novos líderes. É isso que o mercado precisa, é isso que as organizações precisam, a despeito de área de atuação. A gente precisa de gente com senso de dono, Débora, com nível de engajamento, com nível de doação, e isso decorre da minha gestão direta. Quem é que mais nos mobiliza, Débora? É o meu gestor ou gestora direta? Essa é a pessoa que mais me mobiliza. Ou seja, a gente precisa repensar no Brasil o que é uma gestão de equipes. O que é liderar pessoas. Porque quanto mais plural, quanto mais diversidade de idades, quanto mais diversidade de perfil, maiores são as chances da gente se diferenciar, da gente se qualificar e se aproximar dos nossos clientes. Então, é uma mudança de mindset
muito importante. As organizações que estão tendo essa coragem de desnudar o que está pronto para construir uma nova forma de pensar a gestão como coparticipação. Não pode existir mais, a gente não tem tempo mais, Débora, de ter um gestor ou gestora verticalizado demais, que para vê-lo, porque tem gestores no Brasil que mais parecem uma entidade espiritual. Poucos veem ele, poucos chegam naquela pessoa. O fulano está chegando. Isso tem que parar de existir. Eu tenho que encurtar a distância. Se eu quiser um time de alto desempenho, se eu quiser um time de ninjas, pessoas de alta performance, necessariamente eu tenho que encurtar distâncias. Eu preciso ter minha equipe na minha agenda. Eu preciso ouvi-los querendo compreendê-los. Eu preciso acompanhar o desenvolvimento dele. Para quê? Para que as pessoas criem autonomia e cada vez mais a gestão, ela será uma gestão por contexto. Ou seja, nós temos 10 colaboradores, em determinado projeto, fulano é que vai liderar aquele projeto. Quando concluirmos aquilo, voltamos ao mesmo arranjo, um novo projeto, a gente pode selecionar um novo colega. Não tem mais, a gente tem que aquietar os egos. Não é competição, é cooperação. E para cooperar, eu preciso ter o emocional bem estruturado para não passar a perna em ninguém. Para eu me engrandecer com o crescimento do time e não só meu. Isso é uma mudança muito desafiadora do ponto de vista organizacional e o Brasil há anos está colocando isso em um segundo plano e agora com a pandemia ou a gente encara isso de uma vez por toda e tira a gestão de equipes do século XX e coloca no século XXI, ou nós vamos ter um mercado de trabalho absolutamente adoecido, depauperado e sem competitividade. Eu preciso olhar as equipes e as pessoas de maneira integral. As pessoas não são um crachá. As pessoas não são um número de matrícula. Elas são seres que precisam de apoio para se desenvolverem. Elas precisam ser reeducadas. A gente tem que ter consciência de uma coisa. De modo geral, a vida acadêmica no Brasil e as escolas nos ensinam a copiar e não a cooperar. Né? Não ensina a gente a ter a própria linha de pensamento, a criatividade. Isso são estímulos que a conta chega na organização. E nós precisamos de gestores que tenham a coragem de pegar para si essa responsabilidade e pensar, é desafiador? É. Mas se você ama a gente, você consegue. Dá trabalho? Com certeza. Dá vontade de chutar o balde? Com 100% de certeza. E você volta e tem que fazer o seu melhor, porque vai ser o exemplo que cada vez mais vai mobilizar as pessoas. Então, esse é um ponto que eu vejo de maneira crucial. Ou o Brasil enfrenta isso, ou certamente nós vamos perder feio em termos de competição mundial. Isso é muito, muito bacana e isso me mobiliza muito quando eu vejo contextos de ousadia, de disruptura. Fala-se muito em disruptura, em inovação, mas o gestor ou a gestora continua agindo como se tivesse no século passado, entendeu? Comando e controle. Gerenciando pelo medo. Chega! Chega! A gente não consegue
fortalecer emocionalmente as pessoas através do medo. Isso não dá resultado. Aí você cria parasitas. E a gente precisa ser ágil, a gente precisa dar resposta imediata, a gente precisa estar próximo dos clientes, a gente precisa ter consciência que nenhuma empresa, Débora, pode ser boa para o cliente externo se ela não cuidar verdadeiramente do seu cliente interno. Primeiro, a gente é bom com quem está junto. E a partir daí, a gente vai para fora. Aí a coisa fica muito mais fácil. Então, esse desenvolvimento, ele é um ponto de virada, na minha avaliação, nessa jornada de crescimento do PIB brasileiro, das empresas do Brasil. A gente precisa ter coragem de olhar esse desafio de frente e dizer, vamos em busca. Nós somos capazes, com toda certeza. Dá trabalho? Com certeza. O exercício da liderança é sacerdotal, mesmo que eu seja um ateu. É dia após dia. Não tem como fórmulas prontas não dar resultado. Deixa eu recuperar meu fôlego. Eu fiquei sem palavras. Olha, o tema dessa live é resiliência, competência para superação. Mas, como eu já comentei, tinha que ser hashtag trago verdades, porque assim, olha, uma atrás da outra. Jô, eu tô muito impressionada. Eu já tinha dado uma olhada no teu perfil, né, no Instagram e tudo mais, mas te escutar, assim, é avassalador. Ai, feliz. Fico feliz. Tá muito bom te escutar. Mexe bastante comigo te ouvir e eu tô te escutando e também tô fazendo a reflexão. Será que tô no caminho certo com a minha equipe? Né? Acho que todo mundo que está aqui nos assistindo deve estar fazendo as suas reflexões, né? O que eu posso mudar? Isso, incrível. Jô, tu tá lançando um workshop sobre resiliência que vai acontecer de 28 a 30 de julho. Conta mais pra gente. Agora que tu largou assim, ó, todas essas informações que a gente tá aqui assim, ó, desesperado para saber se tá fazendo certo, se não tá, por onde começar. Fala mais sobre esse workshop, a quem se destina, qualquer pessoa pode participar, como se inscreve, conta tudo. Ok. Bom, esse workshop é fruto do trabalho das palestras e dos workshops que eu faço no Brasil inteiro e de tanto ouvir insights de pessoas dizendo a gente precisa de alguma coisa, nos ajude porque a coisa está desesperadora e tem algo que eu também preciso reconhecer, Débora. Toda a minha carreira como palestrante, como instrutora de cursos, toda ela foi forjada para o In-Company, para atender empresas. E a partir do final do ano passado, inclusive os meus cursos em EAD, que eu trabalho desde 2012, na virada do ano, eu fiz o curso Sou Gestor e Agora, na versão para inscrição individual. E eu pensei, eu tenho que trazer o workshop Resiliência para inscrições de fora das organizações, para as inscrições individuais, porque N pessoas que estão participando dos meus webinars, que são contratados em company, me diz, mas meu marido precisa disso. Ah, mas minha irmã já te ouviu e quer ver mais. Então, essa é uma busca que... Duas coisas que para mim foram fundamental para eu colocar em prática esse projeto. Uma delas é que o valor fosse absolutamente palatável para as pessoas, para que tenha o maior alcance possível de pessoas. Serão 2 encontros, 28 e 30 de julho, das 19 às 21 horas, serão 2 encontros, cada encontro de 2 horas, e para facilitar, inclusive, as inscrições que estão no Simpla, eu criei 3 modelos de inscrições.
Ou a pessoa se inscreve só na palestra, no workshop Resiliência, melhor dizendo, que aí ela vai fazer todo esse trabalho de autoconhecimento e junto com todo mundo. Ou ela pode fazer o workshop e mais um encontro de coaching individual online, porque N pessoas saem da capacitação, quando eu estava fazendo ela presencial, e dizia, mas eu preciso dar continuidade nisso. Eu agora eu tô mexida e temos que dar continuidade. Então, a possibilidade de fazer só o workshop, ou workshop mais um encontro de coach online, individual, ou mais 2 encontros online, individual. Então, há 3 possibilidades para poder beneficiar o maior número de pessoas possíveis, e eu quero, junto com muita gente, que você sabe o quanto eu amo gente, eu sou apaixonada por pessoas, eu quero muito poder propiciar às pessoas essa interação, essa conexão, esse autoconhecimento, o fortalecimento emocional e uma abertura de perspectivas. Onde é que eu estou e para onde eu quero ir? Né? E como é que eu vou trabalhar isso? Eu desenvolvo as 12 principais características de uma pessoa resiliente, óbvio, dando os exemplos, falando de tudo que eu já vivi nas mais diferentes organizações. As pessoas vão poder se autoavaliar, elas vão poder criar planos de ação, haverá vários momentos de interação, porque essa é a minha vibe, né? E eu tenho como missão de vida levar a resiliência para o maior número de pessoas possível. E poder contar contigo, Débora, nesta jornada é uma grande honra. Eu agradeço muito de você poder me propiciar essa oportunidade. Fico bem feliz mesmo. Então, Ai, esse eu é tô o super feliz também de estar aqui contigo. Desculpa que eu te interrompi. Não, não, não. Ótimo. Até para facilitar e estimular as pessoas que estão nos vendo agora, nos prestigiando, as 3 primeiras interessadas que mandarem um direct, o benefício vai se inscrever no workshop só e vai ter o benefício dos 2 atendimentos individuais, para poder dar uma instigação extra para todas que estão nos prestigiando, para todas e todos, né? Para aqueles que estão aqui se abeberando da nossa interação, com certeza. Depois eu Vamos mudar! vou. Ah, não dá mais para ficar no mesmo lugar, né? Não, não, não. Nós viemos para prosperar. O mundo nos colocou aqui para a gente aprender a aprender, para a gente conseguir interagir e ter os melhores resultados. E necessariamente eu preciso fortalecer o meu emocional para poder abrir o meu campo de possibilidades. Não importa o que eu faça hoje, importa o que eu quero. E aí, nós vamos junto. Contem comigo. Com Jô, certeza. depois você me manda o link para inscrição que Sim, eu vou postar com arrasta aqui assim que eu finalizar. A gente tem perfeito. 10 minutos para o Instagram nos encerrar. Eu quero mandar um beijo para Simone Lopes, querida do Correio do Povo, que deu a nossa live na coluna Plano de Carreira, está aqui nos assistindo. Temos uma pergunta, deixa eu ver aqui o que surgiu aqui. Só me permita mandar um beijo para Simone. Claro! A Simone passeia nesse coração crioulo faz tempo. Foi minha aluna, me prestigia, é uma pessoa entusiasta pelo meu trabalho. Obviamente, todos que estão nos prestigiando são fundamentais, né? Eu amo gente. Agora eu preciso destacar a Simone, porque ela já foi minha aluna, ela já esteve comigo em várias ações e é um entusiasta. Simone, que honra estar contigo também, querida. Que bom. Jô, conta pra gente teus aprendizados desse período de isolamento, de fica em casa. A primeira coisa assim que me ocorreu é que no primeiro momento
Especialmente, eu vou falar do microcosmo Rio Grande do Sul, porque a partir do momento da pandemia eu não viajei para lugar nenhum, né? Então vamos falar do nosso microcosmo. Foi criado aqui no Rio Grande do Sul uma expectativa de que nós fecharíamos primeiro para reabrirmos o estado mais rapidamente. E essa expectativa foi frustrada. E você não faz ideia, Débora, da tristeza que me abate nos momentos que eu me permito sair de casa, quando eu vou ao supermercado, quando eu tenho que comprar algo pontual, e eu ver o número de empresas fechadas, que os prédios já estão com uma aluga-se, e eu penso, gente, que perspectiva nós temos, Débora? Sabe, nós fomos literalmente enganados no meio do caminho, porque no meu sentimento, eu parto do pressuposto que se a gente tivesse feito testagens, nós poderíamos, com um risco controlado, ter a força de trabalho mais aquecida. E do jeito que está, a coisa vai ser desesperadora. Então, esse foi um primeiro choque de realidade. O segundo choque de realidade, que aí foi algo que me mexeu muito, é que dia 20 de abril, Dona Iracema, a senhora minha mãe, a mulher que eu mais amo na face da terra, fez aniversário e eu tinha agendado chegar de surpresa lá em Aracaju. E, Débora, foi absolutamente entristecedor eu ver minha irmã fazendo uma chamada de vídeo para eu acompanhar os parabéns da Iracema com todos os meus irmãos e sobrinhos em um corredor. Isso foi absolutamente chocante para mim, eu pensar que eu estou dedicando amor estando distante. E eu acho que afeto nunca é demais. Então, aquele momento foi um momento de divisor de águas. Eu pensei, o que mais importa na minha vida? O que é relevante para mim? E ver a imagem de mamãe com uma máscara dentro do apartamento e meus irmãos e meus sobrinhos no corredor, eu pensei, que coisa é essa que não me permite amar quem está perto de mim, né? Que nos distancia? Olha que paradoxo! A gente passou a demonstrar amor estando ausente. Isso, para mim, foi um verdadeiro paradoxo. Outra coisa fundamental foi perceber o quanto a solidariedade ela está ainda mais fortalecida nas pessoas de baixa renda. Eu vejo assim exemplos e referências de pessoas que têm pouquíssimo e divide aquele pouco. E agora a gente está vendo que 600 mil marginais com poder aquisitivo bom no Brasil se inscreveram para receber o dinheiro do governo. Eu penso, como é que esses cretinos, esses malfeitores têm acesso a um benefício desse? E isso aumenta ainda mais a minha inquietude e a minha certeza de que é através do conhecimento e do autoconhecimento que a gente ergue a cabeça, que a gente vai em busca daquilo que a gente quer e que a gente trabalha a favor de nós mesmos e da coletividade. A gente não se basta. Nós precisamos tomar para si essa corresponsabilidade. Não é justo que esse abismo fique cada vez maior. Não é justo. A gente precisa
contribuir o máximo que for possível. Eu tenho o privilégio de, por exemplo, trabalhar com a Federação das APAES, trabalho com o Projeto Pescar, com o Instituto Calábria, com outras pequenas ações, mas a gente precisa ajudar as pessoas a terem autoconsciência de que elas são capazes e de que elas têm potencialidades para serem desenvolvidas. E esse é um compromisso meu, é um compromisso seu, tem que ser um compromisso de todo mundo. A gente não pode, não é justo que a gente esteja em um país em que nós tenhamos medo de sair do bairro onde nós moramos e a 12 quilômetros tem um bairro em que as pessoas estão com fuzil e você tem medo de chegar ali perto. Não é justo. A pandemia, ela está mostrando que esse abismo está muito mais profundo. Então a gente precisa se fortalecer para também cada vez mais ter consciência de que para ser bom, tem que ser bom para o maior número de pessoas possíveis. Não dá para ser bom só para um ou para outro. A gente tem que potencializar isso, Débora. É isso que eu tenho aprendido. E mais, aprendi a cozinhar. Eu, que sou absolutamente contrária à cozinha, já sei fazer 4 pratos. Bauru, sim. Já sei fazer uma massa top das galáxias. Eu até já vou começar a cobrar do meu marido esse cardápio. Não, a massa que ele mais gosta. Ontem ele estava de aniversário e eu disse: vou te impressionar, seu Lelo. Vou fazer a massa. E ele fica todo feliz. E aprendi a fazer salmão. Bah, daqui a pouco eu vou aprender a fazer a raiz do cabelo também. É justo, a manicure, e eu acho que eu aprendi e fortaleci mais a minha perspectiva de missão de vida. Eu tenho que manter essa inquietude acesa. Eu não posso esperar esse tempo terminar para ir em busca daquilo que eu quero. E outra coisa que eu quero reforçar com todas as pessoas que estão nos prestigiando: não espere as condições ideais para agir. Elas nunca chegam. É dentro da pandemia ou pós-pandemia. Encare. Vá em frente. Busque. Nós temos que rever o lugar do erro no nosso país. O erro no Brasil é muito punido. E a gente precisa ter empresas criativas, organizações com inovação. E isso exige o erro também. Ele vai acontecer. Né? A gente vai ter várias tentativas, vai bater com a cabeça e dizer: meu Deus, não vai dar certo. Tem outro caminho. Tenta de outra forma. Mas busque. Não pense que a vida é uma linha reta, porque não é assim. Né? Isso serve para a gente se fortalecer, para a gente ter consciência do amor ao próximo, para a gente ter noção da coletividade também. Como é que eu estou vivendo isso? Então, o erro cada vez mais vai ser revisto, Débora. E outra coisa, o erro acontece quando eu não tenho consciência de que errei. Quando eu errei e tomei consciência, ele tem que se tornar aprendizado. E aí eu vou pensar: poxa, Débora, não deu certo daquele jeito. Eu vou ter que fazer de outro, porque persistir no erro também é burrice. Então, como é que eu tô... Vamos errar erros novos, se for o caso. Mas ressignifique se você quer se reinventar o lugar do erro na sua vida. Então, os mais metódicos, o que quer ter controle de tudo, vai sofrer mais. Eu preciso flexibilizar minha conduta. Porque eu, invariavelmente, não vou conseguir o perfeito de imediato. É à medida que eu vou fazendo que a gente se refina. É à medida que a gente tem assiduidade que a gente se qualifica. Em todas as dimensões da vida. Não importa se você tem uma criança, você vai aprendendo a ser mãe ou pai. A gente não tem manual.
sobre a gestão da mesma forma. Jô, vai fechar o Instagram e eu quero Não te adianta. agradecer. Tá 40 segundos para fechar. Jô, muito obrigada. Amei, te amei demais. A recíproca Live vai estar salva. Manda o link para eu postar no arrasto aqui desse workshop. Maravilhosa. Muito, 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 muito obrigada. Amei. E obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Espero que a gente se Muito encontre obrigada. de novo. Te quero aqui Com mais certeza. vezes comigo. Vou fazer por merecer. Vou fazer por merecer. Obrigada, querida. Obrigada. Conta comigo para a vida. Um beijo. Beijo. Tchau, gente. Até Beijo. amanhã, 5 da Beijo. tarde. Tchau, tchau. Tchau.